para que você abra sua Bíblia novamente no Salmo 90. Dessa vez nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 12. Salmo 90, versículos 1 a 12. Salmo 90, versículos 1 a 12, e diz assim a palavra do nosso Deus. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por Tua santa palavra, obrigado por Tua viva palavra. O Senhor que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é um Deus benigno, um Deus amoroso, que a despeito da Tua ira, o Senhor mandou o Teu Filho Jesus a morrer naquela cruz, e hoje nós temos o privilégio de estarmos diante da Tua santa presença. Nós Te louvamos por isso, ó Deus, nosso refúgio. Louvado seja o Teu nome, e conduza-nos agora para a honra e glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu me lembro do meu tempo de faculdade, de biologia, antes de ir para o seminário, e eu fui fazer um estágio com uma turma que foi fazer um monitoramento de peixes num rio muito grande. Era um rio muito largo, uma extensão muito grande também, e para chegar no último ponto que a gente precisava para fazer esse monitoramento, nós pegávamos uma canoa e subíamos no motor cerca de 1h30, 2 horas ali, para chegar nesse último ponto. E nós ali então, certo dia, terminamos esse trabalho, estávamos voltando, quando o tempo já estava fechado, mas ali caiu uma chuva muito forte, muito forte. E a gente tinha que voltar, porque não era seguro ficar ali também, no meio de uma tempestade, uma mata muito fechada, era difícil inclusive até conseguir alcançar ali algum tipo de solo seguro. Então nós resolvemos voltar, debaixo de chuva, cerca ali de 1h30 navegando com frio, todo mundo com muito medo do que viria a acontecer, né? O rio muito agitado ali também, mas pela bondade de Deus nós chegamos depois de um tempo ali já cansados, com muito frio, e ali chegamos no nosso alojamento, pudemos trocar as roupas, tomar um banho bem quente, nos alimentar e esperar então passar aquela chuva ali naquele local, já no alojamento, seguros e um pouco mais tranquilos depois da experiência. E é interessante que o texto que nós lemos, ele nos fala a respeito de um lugar seguro dessa forma. Ele nos fala de refúgio, de um lugar onde não tem lugar melhor para se estar do que nesse lugar. E ele vai falar aqui que Deus é o nosso refúgio. E essa palavra ela é muito clara e viva e atual para nós, porque independente da situação, nós temos para onde ir. Nós temos segurança, nós temos aquele que nos protege, que cuida de cada um dos seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, onde ou como nós podemos encontrar refúgio
em todas as situações da nossa vida. Só para a gente entender um pouquinho melhor, lá no começo do Salmo, ele já diz para nós lá, a oração de Moisés, homem de Deus, homem conhecido em toda a história bíblica, aquele que foi o libertador do povo do Egito, aquele que viveu desde a sua tenra idade, desde bebê, já muitas aventuras, de ser lançado num cesto em um rio, ser criado dentro de um palácio. Ele passa um tempo então, comete um assassinato, tem que fugir e passa toda uma história, até que Deus o chama para libertar o seu povo. E então, nessa caminhada, depois de tudo que aconteceu, os milagres, as pragas e tudo, as formas miraculosas, extraordinárias que Deus agiu no meio do seu povo, na vida desse homem, agora nós provavelmente encontramos aqui, diante desse salmo, intitulado aqui a Moisés, a abertura do 4º livro do livro dos Salmos, e esse não foi o único cântico que Moisés escreveu. A gente vai encontrar nos outros livros sobre a sua escrita também, que ele fez outros cânticos, mas esse aqui, que talvez seja o mais antigo dos Salmos, né? Ele vem falar então, e o provável cenário que nós encontramos aqui, está relatado em Números capítulo 20, já no final dos 40 anos deles percorrendo um deserto. E Números 20 nos fala da morte da sua irmã, Miriam. Passa um pouco, agora Deus fala para aquele povo, o povo reclamando, com sede, e fazendo muita pressão em cima de Moisés e Arão. Ele sobe ao monte, Deus fala, olha, fale a pedra, converse, diga a essa pedra, porque ela vai dar água para esse povo. Então Moisés já um pouco irritado, ele bate com o seu cajado ali, o seu bordão, ele bate por 2 vezes, e então Deus na sua ira, ele se enfurece e diz, olha, por conta disso esse povo não vai entrar na minha terra. Moisés, você vai poder ver, mas não vai entrar. Logo em seguida a gente tem a narrativa da morte de Arão, o seu irmão. Então imagina toda essa cena, todo esse cenário, e um homem agora que precisa encontrar graça, um homem que diante de toda essa situação, diante de uma terra na qual Deus havia prometido para o seu povo, e ele agora sabe que não vai poder entrar, ele de um povo fazendo pressão, da sua família morrendo, diante do tempo que estava se passando, agora esse homem escreve um salmo, um cântico, um texto que maravilhoso. Esse homem precisava de refrigério para sua alma, ele precisava de bálsamo naquele momento, e é exatamente isso que nós vamos encontrar nesse texto, a graça que Deus derrama sobre o seu povo, esse Deus que é o nosso refúgio. E o que nós podemos aprender então com esse texto? Em primeiro lugar, nós vemos aqui que nós precisamos lembrar quem é o nosso Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar quem é o nosso Senhor. O texto começa, acompanhe na sua Bíblia comigo, ele diz, Senhor. Olha a abertura desse salmo, Senhor, aquele que entendia que era servo e tinha o seu Senhor. É a figura daquele ser que está acima dele mesmo, dizendo, Senhor. E agora a declaração que ele faz, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Esse Senhor, a qual nós também servimos, é o que Moisés aqui declara que é o nosso refúgio. Ele que é a nossa morada, a nossa habitação, a nossa ajuda em todas as gerações. E é interessante ele dizer isso daqui, porque apesar de nós servirmos um Deus que é Senhor, e Moisés conhecia muito bem esse Deus, muito próximo a ele, agora ele diz, esse Senhor é o meu refúgio, é um Deus que está próximo a mim. É um Deus não simplesmente que está perdido nos céus, que está longe, mas é um Deus no qual eu encontro refúgio, é um Deus que se relaciona conosco. Isso é um privilégio muito grande que nós temos. É uma maneira muito fácil de nós entendermos essa história aqui de refúgio, é o que você está vivendo aí hoje. Você está na sua casa, porque hoje é o lugar mais seguro para você estar. Então, Moisés diz aqui, o Senhor é o meu refúgio. Fica muito claro nós aprendermos, entendermos a respeito disso exatamente pela situação que nós estamos vivendo. Essas palavras, elas parecem muito com o Salmo 46, os versículos 1 a 3, que diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto,
não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E ele continua dizendo aqui que esse Deus, que é o nosso refúgio, ele é assim de geração em geração. Vocês viram aqui que Priscila saiu daqui, né? Nossa intérprete, ela vai para outra câmera ali também. Vocês vão continuar acompanhando aí conosco também, tá certo? Esse Senhor, como eu estava dizendo, que é nosso refúgio, agora ele diz de geração em geração. E Moisés sabia exatamente o que ele estava dizendo aqui, porque ao dizermos e afirmarmos que ele é o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ele sabia exatamente as gerações que haviam se passado, e Deus era constantemente o refúgio dessas pessoas. Essa história começou lá em Gênesis, com Adão, depois segue com Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Quantas gerações esse Deus sendo o Senhor, sendo o refúgio dessas pessoas, dos seus filhos. E então, a partir desse momento, depois de afirmar todas essas coisas maravilhosas a respeito do Senhor, o nosso Deus, ele começa a dizer a respeito de algumas qualidades, algumas perfeições ou características de Deus. Em outras palavras, ele passa a apresentar a grandeza e a majestade desse Senhor, que é nosso refúgio. Então, ele começa a falar a respeito da eternidade. Quando ele diz, versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aquele, talvez é uma ilustração que ele faz a respeito da segurança que nós temos nesse Senhor. Porque ele diz, antes que os montes nascessem, a terra e o mundo, talvez algo sólido como um monte pode trazer segurança, mas ele diz aqui, antes desses montes nos quais a gente talvez possa ter uma segurança, um refúgio, antes deles nascessem, antes de se formasse a terra e o mundo, Deus é, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse é o nosso refúgio, esse é o Deus que nos sustenta, que cuida de cada um de nós. E claro, aqui, de maneira talvez não explícita, mas entendendo Moisés como o escritor de Gênesis também, falando sobre a criação, narrando quem é o criador dessas coisas, quem é que formou os montes, quem é que formou a terra, quem é que formou o mundo? O nosso refúgio. Portanto, nós podemos confiar nossa vida nesse Deus eterno, mas esse Deus também, ele é poderoso, porque ele diz aqui, versículo 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Esse Deus que nos deu fôlego de vida, é aquele que é capaz também de nos tornar ao pó. E eu não sei se você já teve o desprazer, ou uma experiência não muito agradável, de ver um túmulo aberto. Eu me lembro disso quando estávamos num velório e antes de enterrar a pessoa que estava sendo velada, eu fui lá para ver o que estava acontecendo e aquele túmulo aberto, e lá tinha algumas coisas de um outro cadáver que estava lá, mas era pó. Tinha quase nada, um fiozinho de cabelo, alguma outra coisa, mas pó. E esse Deus que nos deu fôlego de vida, ele é poderoso, controla, cuida e é capaz de nos fazer retornar ao pó, porque ele é poderoso. Ele é que guia, ele é o dono da nossa vida, ele é o nosso Senhor. E é portanto que nós precisamos lembrar sempre quem é o nosso Deus, quem é o nosso refúgio. E ainda termina essa parte dizendo, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Isso aqui diante da eternidade de Deus, o que são 1000 anos? Imagine você podendo viver 1000 anos. Como que seria isso? 1000 anos. A gente mal consegue chegar aos 100, mas vivendo 1000 anos, isso seria considerado nada diante desse Deus eterno, poderoso, que cuida dos seus filhos. Então, lembre-se sempre quem é o seu Deus, o seu Senhor, aquele que é o seu refúgio.
Mas também, além disso, de lembrar para nós quem é o nosso Deus, Ele nos mostra que algo que a gente jamais deve esquecer também. Em segundo lugar, nós jamais devemos esquecer quem nós somos e por que nós precisamos desesperadamente desse refúgio. Esses dias para trás eu vi uma reportagem falando de alguns bunkers. Essa linguagem, né, vem de uma estrutura, é algo muito fortificado que provavelmente surgiu durante as guerras. Eram estruturas talvez subterrâneas, muito bem estruturadas, fortificadas, para aguentar qualquer tipo de catástrofe. E hoje, por um bom dinheiro, consegue-se construir um bunker. E aí mostrando como que os endinheirados iriam passar essa quarentena dentro dos seus bunkers. Mas nem isso se compara à força, ao poder e à glória do nosso refúgio, do nosso Senhor. Mas diante disso, então, voltando aqui, em segundo lugar, o que nós precisamos nos lembrar também? Lembrar que Deus é o nosso refúgio, quem é Ele. Em segundo, não esquecer quem nós somos. E aí então ele diz, eu vou usar de novo aqui o versículo 3, quando ele fala, tu reduz o homem ao pó. Quem nós somos diante desse Deus? Mas ele continua, essa história aqui, ela não termina, porque ele fala aqui, versículo 5, tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ele pode estar se referindo aqui tanto aos anos que estão passando, mas também ele se relaciona aqui com a ideia do homem, o homem que é pó e que floresce, mas que à tarde seca e murcha. Essa vida nossa é passageira. Esse tempo nosso aqui é muito breve, está falando a respeito da brevidade da vida. E agora algo muito mais pesado que ele vem trazer aqui, para a gente jamais esquecer a partir do versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. E ele diz ainda mais no versículo 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois, versículo 9, todos os nossos dias se passam na tua ira. Versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Esse texto nos fala claramente, a palavra dele inteira, esse livro inteiro nos fala a respeito da ira de Deus, que o nosso Deus é um Deus irado. E essa é uma doutrina, é uma verdade que muitos de nós não gostamos de ouvir, porque sempre nós falamos, Deus é amor, e a gente fica um pouco embaraçado quando as pessoas acusam o nosso Deus, o nosso refúgio, de ser um Deus injusto. Como que esse Deus irado, ele pesa a sua mão sobre as pessoas? Eu creio num Deus de amor, mas a Bíblia é clara, falando para nós a respeito de um Deus que é irado. Mas de onde vem essa ira de Deus? Por que nós temos um Deus que é assim? O texto deixou bem claro aqui, versículo 8, porque diante dele estão expostas as nossas iniquidades, os nossos pecados. Isso aqui é claro. Deus se ira contra todo tipo de injustiça, contra todo tipo de pecado, porque nós estamos lidando com um Deus que é santo. Esse Deus que é nosso refúgio de eternidade em eternidade, é um Deus santo, é um Deus que não há sequer uma mancha, uma única manchinha de algo que possa tirar essa imagem de que Ele é um Deus santo, justo. E claro, Ele se coloca contra todo tipo de injustiça, contra todo tipo de pecado. É por isso que nós temos um Deus que é irado. E essa história de conversar e ver a respeito da ira de Deus, nós precisamos dela. Isso precisa ser muito claro na nossa mente, a gente jamais pode esquecer disso, porque isso nos faz valorizar cada vez mais as misericórdias de Deus. Por sabermos que esse Deus se coloca contra todo tipo de pecado e nós somos pecadores, nós precisamos rogar da misericórdia dele. Isso também nos faz valorizar cada dia mais o céu,
Porque nós sabemos que mediante Jesus Cristo, todos aqueles que creem e agora são selados pelo seu Santo Espírito, eles estarão um dia reinando com o Senhor nos novos céus e nova terra. Isso nos ajuda a valorizar cada dia mais o céu, porque nós sabemos do que nós fomos salvos. E você precisa estar consciente qual é o seu destino. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, esse Deus que é irado, mas pela misericórdia e graça dele, Ele nos livra. É disso que você foi liberto, você que é filho desse Deus, você que foi adotado nessa família, é disso que você foi liberto. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fala do destino daqueles que são omissos, que são covardes, que são pecadores, que são impuros, que praticam a maldade. E lá ele fala que o destino dessas pessoas é aquele onde a dor, a ranger de dentes, naquele lago onde há fogo e enxofre, porque eles experimentam a segunda morte, a morte eterna. Esse é o destino dos pecadores, por isso esse Deus é irado, porque Ele é um Deus santo e a sua mão pesa sobre todos os homens. Mas Ele termina esse ponto falando para nós, os nossos dias sobem a 70, chegar a 80, olha lá, se nós chegarmos aí, é câncer enfado, que esse nosso corpo mortal não consegue aguentar. Mas agora, depois de falar uma palavra tão pesada para nós a respeito da ira de Deus sobre nós, agora nós começamos a enxergar a graça do Senhor, a mesma que Moisés conseguiu enxergar, porque olha só o que diz o versículo 11: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que é devido? Quem de nós conhece o poder, o tamanho da ira de Deus? Teve um que conheceu. Teve um que, nos seus últimos momentos de vida, disse: se possível, Pai, passa de mim esse cálice, o cálice da tua ira. Mas ele completa: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, naquele madeiro, naquela cruz, Jesus sofreu a mais pesada ira do nosso Deus. E é por isso que nós começamos a encontrar graça aqui nesse momento. É por isso que Moisés, diante de uma situação, imagina isso, nós voltamos nesse contexto onde aquele homem pesado, por conta de todo o seu contexto, de todo o seu histórico ali, mas ele pode encontrar graça dizendo: quem conheceu o poder da tua ira? E hoje nós sabemos quem conheceu, foi o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos livra dessa ira, é Ele. Interessante como Números capítulo 35, Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 19, fala de umas cidades refúgio, em que Deus ali instituindo o seu povo, mesmo junto com Moisés ali, ele fala que algumas cidades seriam separadas, como cidade refúgio, porque ali elas iam abrigar assassinos, mas era gente que se tornou ali um assassino sem querer. Por exemplo, e ali os textos vão nos dizer, alguém, por exemplo, estava fazendo um trabalho, dando uma machadada e o machado escapa do cabo, e vai e acerta uma pessoa e a pessoa morre. Ali ele se tornou um assassino, mas foi sem querer essa história. Então cidades refúgio foram montadas para que essas pessoas pudessem se abrigar, para que nenhum outro fosse requerer o sangue daquele que morreu, para que ninguém perseguisse essa pessoa e fosse lá e matasse ele. E agora sim, nós teríamos um assassinato no meio do povo de Deus. Então foram criadas cidades refúgio, aquelas pessoas ali encontravam guarida, e é exatamente essa a nossa história. Nós que somos, e me permito usar esse termo, criminosos, porque tudo aquilo que nós cometemos contra o nosso Deus, eu costumo dizer isso, é um crime que nós cometemos contra a santidade desse Deus, e todo crime merece punição. Mas quando nós vamos para esse Deus que é o nosso refúgio, ali a gente encontra um sangue remidor, ali a gente encontra um sangue purificador, que agora nos faz próximos a Ele. E é interessante como o próprio Jesus cita, falando dele, que ele, usando uma metáfora de uma galinha que quer reunir os seus pintinhos debaixo da sua asa.
E é assim que Deus faz conosco, Ele nos une debaixo da sua asa, nos trazendo refúgio, nos trazendo segurança, morada. Então, por fim, diante disso, lembrando quem Deus é, não esquecendo quem nós somos, é interessante que quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós conhecemos a respeito de nós mesmos, mais nós conhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Olha só, um vírus, tanto tem se falado nisso, né? Um vírus ser invisível, conseguir derrubar toda uma estrutura mundial. Quem nós somos? Mas diante de Cristo nós encontramos graça, e agora por conta disso, nós podemos rogar e pedir ao Senhor. Lembre-se quem Ele é, não esqueça quem você é, mas por conta de Jesus Cristo nós podemos rogar ao Senhor. E talvez eu poderia colocar aqui de uma outra forma as consequências que nós temos de estar nesse refúgio, de estarmos abrigados no Senhor, e o que nós podemos rogar. Então ele começa a partir do versículo 12 a nos ensinar, um versículo muito conhecido de todos nós, quando ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Pai, eu quero sabedoria, eu quero viver com muita sabedoria, portanto ensina a contar os meus dias, diante da minha fragilidade, diante dessa possibilidade de eu me tornar pó. Os meus dias são curtos, me ajude a contar os dias para que eu alcance sabedoria. Em outras palavras, se nós pudéssemos falar isso aqui, é que nossos dias só valem a pena ser vividos se eles são vividos debaixo do senhorio e do refúgio do Senhor. São dias vividos para honrar e glorificar esse Deus. E se teve algum dia na sua vida em que você se esqueceu disso, não viveu para honrar, foi um dia desperdiçado na sua vida. Por isso o salmista diz: me ensina a contar, ó Pai, dia a dia, cada momento a viver com sabedoria, a viver para o Senhor, a viver para honrar e glorificar o Senhor, que é o meu refúgio. Então ele continua: volta-te, Senhor, até quando? E eu acho isso aqui muito interessante, muito legítimo, do salmista dizer: Senhor, volta para nós até quando? Isso aqui vai durar? E ele então diz: tem compaixão dos teus servos. E esse é o nosso Deus, um Deus compassivo, um Deus que olha para os seus filhos, um Deus que não está lá longe, mas como nós dissemos, Ele se relaciona conosco, é um Deus que se compadece, justamente porque o seu Filho, o Deus Filho, se fez homem e conheceu as nossas lutas, conheceu as nossas dores. Nós agora temos um sumo sacerdote que intercede por nós, é por isso que Ele é capaz de se compadecer de nós. E continua ainda: sacia-nos por causa dessa compaixão, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Essa linguagem aqui, a tua benignidade, são palavras muito parecidas que a gente encontra no Salmo 51, salmista Davi dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É esse Deus que é o nosso refúgio, um Deus que se compadece, um Deus benigno, que pode saciar os nossos dias com alegria, porque nós sabemos que em Jesus Cristo nós somos perdoados, em Jesus Cristo, única e exclusivamente, agora nós temos acesso a esse refúgio. Ele é a porta de entrada para esse refúgio. Por isso que os nossos dias podem ser alegres, independente da situação. Ele ainda continua rogando por mais alegria, versículo 15: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Dizendo: Deus, mesmo diante de tudo que a gente passou, do nosso passado, diante de tudo isso, traz alegria para a nossa vida. Pai, mesmo diante de um tempo que a gente está vivendo um caos, né? Ninguém nunca imaginou viver isso, tempo diferente esse, traz alegria para o nosso coração, enche o nosso coração de gozo, de alegria, porque muitas vezes, e é interessante como nós buscamos satisfação e alegria em tantas outras coisas, e são coisas legítimas que o Senhor proporcionou a nós, mas nós esquecemos quem é a fonte de toda alegria. Uma leitura muito boa tem a ver com o John Piper e o seu livro A Teologia da Alegria, que fala exatamente nisso, no ponto que a gente pode se alegrar
e ter satisfação plena no Senhor, por conta de quem Ele é e das coisas que Ele tem fornecido para nós. Mas são coisas que têm a ver com a vontade dEle, tem coisas que são legitimadas pela palavra dEle, e muitos de nós buscamos essa alegria em coisas completamente contrárias à vontade desse Deus Santo. Mas essa é a oração do salmista: Pai, traz alegria para o meu coração, me dá sabedoria para lidar com todas essas coisas. E aí então, versículo 16: aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Mais uma vez, a gente volta para o cenário em que Moisés se encontrava. Falou: Deus, diante desse povo aqui, que o Senhor possa mostrar as tuas obras, e esse povo possa ver a tua glória. E essa oração que nós podemos fazer, a oração que eu faço por vocês, para que as obras do Senhor possam trazer alegria, possam trazer conforto, que você sempre se lembre desse Deus de geração em geração que tem cuidado da história, tem cuidado do seu povo. E essas obras do Senhor possam resplandecer sobre você, que a glória dEle resplandeça sobre a sua vida, que você possa sempre lembrar e ver, enxergar quem é esse Deus que é o nosso refúgio. Então, ele parte para o versículo final dizendo: seja sobre nós a tua graça, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. É nele que nós encontramos refúgio, nosso Senhor, e a graça dele, que a graça dele esteja sobre cada um de nós, que nós possamos enxergar exatamente isso daqui. E ele termina então dizendo: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Talvez a ideia que nós encontramos aqui é de Moisés, sabendo que já estava no final da sua carreira, dizendo: Senhor, tudo o que aconteceu aqui, que o Senhor possa confirmar, que o Senhor possa ser exaltado diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que eu fiz, o teu nome seja proclamado. Confirma, Senhor. E assim, nós temos a ideia final de que esse refúgio que é o nosso Senhor, não é para criar filhos mimados, não é simplesmente para ter ali debaixo das tuas asas e simplesmente acabar por aí. Mas agora Moisés está dizendo: Senhor, que nós possamos também resplandecer dessa tua luz, da tua graça, onde quer que nós estivermos. Confirme as obras das nossas mãos, para que possamos glorificar, para que outras pessoas também conheçam quem é esse nosso refúgio. É a ideia agora de que nós estamos seguros debaixo das asas, seguros nesse refúgio, nessa fortaleza, mas agora somos enviados a proclamar essa verdade, e que o Senhor confirme as obras das nossas mãos, porque nós proclamamos a Ele onde quer que nós estivermos. Meus irmãos, a nossa esperança, e eu creio que isso vai acontecer, que esse tempo nosso vai passar, esse tempo de reclusão, isso vai passar. E então sim, é tempo agora de confirmar as obras das nossas mãos, de espalharmos a respeito dessas boas novas, da boa notícia, desse Deus que é nosso refúgio, que nós só podemos entrar debaixo dessas asas, entrar nesse refúgio por meio de Jesus Cristo. E aqueles que não creem nisso estão debaixo da ira desse Deus justo, Deus santo. Quando isso passar, meus irmãos, que você possa proclamar essa verdade, mas agora que você descanse nesse Deus que é nosso refúgio. Para a gente terminar, saiba que esse Deus é muito maior que nossos problemas. Saiba também, e novamente falando, que nós vivemos um Deus que é amoroso, mas é um Deus que ira contra os nossos pecados. Se você já crê nessa verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, não viva a sua vida de qualquer jeito, não. Viva os dias e saiba contá-los na presença do Senhor. Você está aqui é por um motivo. Tudo que você tem feito, ele deve servir para proclamar quem é esse Deus, para confirmar as obras das suas mãos. Portanto,
Se tem algo que pesa contra você, ou a mão do Senhor está pesando sobre você por conta de pecado, faça como Davi: Senhor, se compadeça de mim, vem com a sua benignidade, perdoa as minhas transgressões. Se você ainda não crê nessa verdade, hoje está aqui nos escutando, ainda é tempo. Ainda é tempo de você entrar por essa porta, crer no nome de Jesus Cristo, crer que aquele sangue foi derramado e é capaz e suficiente, ele experimentou a ira de Deus, para que hoje nós tivéssemos acesso a ele, segurança de que um dia estaremos juntos, proclamando o nome dele por toda a eternidade. Que Deus seja louvado. Nós